Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de, nesta feita, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui realizando mais este trabalho, nosso programa Pão Diário, onde estaremos aqui mais uma vez, como já os irmãos já estão acostumados, retratando a respeito dos milagres de Jesus. Estaremos concluindo essa série falando de todos os milagres que Jesus operou, e nesta feita nós estamos fazendo de uma forma ordenada, desde o primeiro ao último milagre que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo operou. Nesta feita, meus irmãos, nós iremos falar do terceiro milagre que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo operou, e este milagre está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, escrito ou narrado por Lucas, capítulo de número 5, versículos de número 2 até o 5. Estaremos lendo 3 versículos nesse texto e eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. Se tiver um exemplar da Bíblia na sua casa, pegue e abram-na para acompanhar a leitura no nome santo do Senhor Jesus. Diz-nos assim a palavra de Deus: E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Meus irmãos, eu quero me deter apenas nesses versículos lidos aqui neste momento, para vos trazer uma palavra, uma singela palavra, uma rápida palavra da parte de Deus nesses textos que nós acabamos de ler. Certamente o Senhor estará falando ao meu coração, ao teu coração, ao nosso coração neste momento, em o nome de Jesus. Diz-nos o texto, meus irmãos, que a multidão apertando para ouvir a palavra de Deus. Observe que o texto sagrado ele vai deixar bem claro de que a multidão apertava a Jesus não para obter de Jesus um milagre, não para obter de Jesus a multiplicação, a cura, não para obter de Jesus algo superficial, algo que iria encher os seus olhos. De jeito maneira, a Bíblia é bem categórica ao dizer que a multidão apertava, mas a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E diz o texto sagrado que ele estava junto ao lago de Genezaré, e quando esta multidão se aglomerou, houve uma aglomeração na multidão para ouvir a palavra de Deus. Diz o texto sagrado que Jesus observou que tinham 2 barcos junto à praia do lago e que havia homens pescadores que estavam lavando as redes. Nós iremos observar de que o texto refere que os homens acabaram o trabalho. O texto refere que os homens acabaram a pescaria, acabaram de pescar e estavam lavando as redes porque nada apanharam. Jesus se aproxima do barco dos pescadores, e um dos barcos era o barco de Simão, ou seja, de Pedro. Jesus pede para que Pedro afastasse o barco da multidão, levando para uma parte dentro do lago, onde ficaria afastado da multidão, a multidão não conseguisse lhe alcançar pela a barreira da água do lago, porque todos que estavam ali queriam estar perto de Jesus, e isto ia causar um transtorno muito grande. E Jesus, com a essência da sabedoria que há nele, Jesus pede para que seja usada essa estratégia, que coloquem o barco no mar e ausente um pouco Jesus da multidão. Jesus senta-se no barco
e começa a ensinar a multidão, começa a proferir a palavra de Deus para a multidão. Não há aqui registrado o conteúdo do sermão ou da palavra que Jesus estava proferindo para aquela multidão, mas certamente era a palavra de Deus, porque a multidão estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Era uma palavra de ensinamento. Diz o texto que Jesus ensinava a multidão. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus acabou de falar, se dirigiu até Simão, se dirigiu até a Pedro e disse: Pedro, faze-te ao mar alto. Meus queridos irmãos, a gente observa que aqui foi uma ordem imposta por Jesus para uns pescadores experientes em pescaria que haviam trabalhado toda a noite, que haviam trabalhado incessantemente e que ao voltar estavam apresentando as frustrações de não conseguirem pescar, de não conseguirem pegarem nenhum peixe sequer. E estavam ali lavando as redes, tirando as sujeiras que o mar impôs ali à rede, e não os peixes que era o ideal, que era, nós podemos dizer, o objetivo primordial daqueles homens. Entraram no mar não para pegar sargaço, não para pegar siri, não para pegar outro tipo de coisa que não fossem peixe. Qualquer coisa que viesse à rede que não fosse peixe seria uma frustração, seria uma curva na estrada, seria algo frustrante propriamente dito. Nós observamos no texto que quando Jesus impõe a ordem a Pedro para que entrasse no mar alto, Pedro replica a Jesus dizendo: olha, Senhor, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E o texto prossegue dizendo que quando eles vão ao mar, que lançam a rede, onde Jesus havia mando, onde Jesus havia determinado, colheram uma tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia, a rede se rasgavam por conta da quantidade de grandes peixes grandes que eles conseguiram pescar. E diz o texto que eles fizeram sinal para quem estava na praia, para os barcos que estavam ali na praia, para que fossem ajudá-los. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque a pescaria foi tão maravilhosa que se não tivesse a ajuda de alguém, certamente o barco iria a pique. E diz o texto que, obedecendo a palavra, obedecendo a ordem imposta por Jesus, colheram aquela grande quantidade de peixe que deixou Pedro maravilhado. Pedro disse: Senhor, afasta-te, aparta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Porque sobreveio um temor tão grande depois deles terem essa experiência especial, essa experiência pessoal com Jesus. Detalhe da história, nós já iremos encerrar, é que Jesus chega no ponto da vida deste homem onde existia a frustração de não haverem pego um peixe sequer, tendo trabalhado a noite inteirinha. Jesus chega e ordena a pescadores experientes que pescaram a noite inteira que voltassem para o mar e que lançassem a rede na direção que ele determinou. Ora, Jesus, na sua pessoa, era filho de carpinteiro,
Jesus não tinha experiência nenhuma com o mar, mas a ordem foi obedecida. Pedro até diz: sob a tua palavra, é o Senhor quem está mandando, é por isso que nós estamos indo. Sabe o que eu tiro de lição nesse texto, nesta palavra, e já encerrando esta palavra singela? É que mesmo na frustração da nossa vida, mesmo nos momentos mais cruciais, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo havendo tentado de todas as formas resolver o problema, solucionar o problema, reaver a situação, trazer uma solução para algo que está difícil, e havendo tido todo tipo de esforço, não lograr êxito, não obter sucesso, quando Jesus ordena para fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo, e que nós, fazendo aquilo que estávamos fazendo, não resolveu, mas Jesus chega e manda fazer exatamente o que estava sendo feito. Devemos obedecer a voz de Jesus. Devemos obedecer o que Ele está determinando, porque Jesus não tem o conhecimento técnico da pescaria, mas Jesus tem o conhecimento completo do mar. Jesus sabe a profundidade, Jesus sabe quantos litros de água existem no mar, Jesus sabe a quantidade de peixe, onde os peixes estão, onde os cardumes estão. E é por isso que nós devemos obedecer à voz de Jesus, dizendo: faze-te ao mar alto, entra de novo, faz de novo tudo que você estava fazendo, porque dessa vez vai dar certo, dessa vez eu estou ordenando, e quando eu ordeno, dá certo, porque eu chego para acabar com a frustração. Ei, você que está aí frustrado, que já tentou de todas as formas e não conseguiu, e não resolveu, não solucionou, Jesus tem uma palavra para o teu coração. Vai, entra no mar e faz tudo que tu estavas fazendo antes. Entretanto, agora, neste momento, eu estou te ordenando, e quando eu ordeno, a vitória é certa, a pescaria é maravilhosa. E eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus para a tua vida: obedecendo a voz de Deus, a bênção vai ser tão grandiosa que será dividida com alguém, com os que estão te cercando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então somente pega a rede, coloca no barco, entra no barco, vai de novo remando até o mar alto, até a posição e a determinação que Jesus te ordenou. Lança a rede exatamente onde Ele te ordenou lançar, porque tem peixe grande. Deus te abençoe. Lembre-se, a cruz é a maior prova de amor, e obedecendo a Jesus, a pescaria se torna maravilhosa. Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar ali o teu like abençoado para a glória de Deus. Se Deus ordenou, se Jesus ordenou, bate continência, obedece a voz e colherás bênçãos da parte de Deus através da obediência à palavra que Jesus te ordenou. Fica com Deus, forte abraço, e não esquece de compartilhar este vídeo, porque tem pessoas precisando ouvir que eles precisam entrar no mar, lançar a rede, fazer exatamente aquilo que eles estavam fazendo antes, que não deu certo porque não tinham a ordem de Jesus, mas que agora Jesus ordena entrar de novo e lançar a rede. O peixe vai ser pescado e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida e na vida dos que estão
próximo a você. Deus te abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.